Hoje eu vou fazer a flor de magnólia. E essa flor, ela consiste em você usar muito a técnica do degradê, principalmente para a folha. Então eu vou dar a primeira camada, tanto da folha quanto das folhas e do galho, deixando a tinta super clarinha, com bastante água, mas mesmo assim ainda começando ali já fazer o degradê da parte das pétalas, né, da magnólia. Você vai ver que a técnica aqui eu mais uso, essa de degradê nas pétalas. Ainda com a água no papel, você pode escurecer mais ainda, que nem eu acabei de fazer. Então eu faço a primeira camada e ainda com água eu pingo, né, um pouquinho da mesma cor, só que tá mais escura, e aí eu consigo escurecer a parte de baixo. É importante esperar secar bem essa primeira camada, que eu fiz agora. E aí agora eu vou para as pétalas de trás. Quase não dá pra ver porque é bem clarinho mesmo. Então você começa do claro para o escuro. E aí nas pétalas de trás eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz nas pétalas da frente. Só que as pétalas da frente, elas estão já secas. Por isso que a água ela não sai para as laterais. Então eu também vou fazendo esse degradê de dou uma camada super clara e depois vou escurecendo só a parte de baixo. Ali eu tô misturando o marrom com o verde. E quando você mistura essas duas cores, o verde ele acaba ficando mais escuro, tendo um aspecto mais natural do que o verde puro. Fica com cara um pouco de musgo, então você pode pegar esse verde escuro e misturar com o verde com o marrom também. E aí fica com essa cara mais de musgo. Na hora que já secou todas as camadas, eu vou escurecer mais essa tinta. E aí eu vou escurecendo mais as bordinhas, a parte de baixo, né, de cada pétala. Mas, ó lá, limpo o meu pincel e venho fazendo o degradê também. Então, na hora que você vai fazendo esse degradê, desse jeito, a tinta ela vai se espalhando. E então a ideia é deixar a parte de baixo escura e em cima bem clarinho. Mas quando você for fazer isso, você precisa tirar a tinta toda do pincel, para vir com o pincel só
com água mesmo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou escurecer muito mais. O que acontece? As tintas, eu tô usando as tintas da Winsor & Newton. E essas tintas de aquarela, elas clareiam muito. Então, você pinta, só que depois que seca, ela clareia uns 30%. Então, quando você quer algo muito escuro, você precisa ficar fazendo algumas camadas para realmente ficar com a parte escura que você deseja. Agora eu coloquei o marrom junto com a cor que eu já estava usando. Por quê? Para deixar ela mais escura. Então, quando você tem uma cor que você quer mudar o tom dela, né? E deixar ela mais escura ainda, escurecer ela, você pode colocar o marrom. Então, nesse caso, por isso que eu coloquei esse marrom bem escuro. Porque vai deixar a cor mais escura e eu não preciso ficar fazendo mais camadas ainda, porque senão eu teria que fazer muitas camadas pra depois que seca, faço camada, depois que seca, faço camada. Com isso você acelera um pouco, né? Em vez de ficar fazendo várias, você só escurece um pouco a cor. É muito importante você esperar secar as camadas para depois você fazer outra em cima. Se você ficar fazendo a camada em cima de outra que o papel ainda não secou, você vai começar a machucar o papel e ele vai começar a soltar os pedacinhos. Então
espera secar mesmo, até você ver que tá tudo seco, a camada, e aí sim você coloca outra em cima. Agora o que eu vou começar a fazer é escurecer um pouquinho as bordas dessas pétalas, porque se eu deixasse do jeito que tá, você vê que você não consegue ver o final da pétala, porque é tão clarinho que vai se misturar junto com o branco do papel. Então você faz um leve contorno e depois você esfumaça esse contorno com o pincel limpo, com água, para ficar realmente a bordinha em volta. Enquanto as pétalas estão secando, você pode ir para outra parte do desenho. No caso aqui, a parte de baixo, né, desse tronco. Então o que eu fiz é tentar deixar esses verdes na ponta, musgo, e depois eu tentei deixar luz no meio. E aí eu faço isso escurecendo as laterais. E aí de novo eu escureço, pego um pouco mais, né, de tinta. O meu verde ele é muito claro, então de novo eu coloco marrom, mas mesmo assim eu ainda tento deixar um pouco de luz ali no meio. E aí a ideia é escurecer as laterais para fazer com que esse tronco ele tenha, né, essa cara de que tá saindo do papel mesmo, né? Então você trabalhar esse efeito de sombra nas laterais e luz no meio, mesmo nessas partes onde tá verde. Agora na lateral eu vou fazer o outro tronco. Esse eu vou deixar muito claro. Você vai ver que vai até destoar do restante do desenho. Mas é porque eu não queria que ele fosse o foco. Se eu escurecesse ele e fizesse a mesma técnica que eu usei nesse tronco menorzinho, ele ia se destacar muito. E eu queria que ficasse só essa parte junto com as pétalas, o tronco pequeno com as pétalas. Então eu tô fazendo esse tronco, mas eu vou deixar ele bem clarinho. Ele vai aparecer, mas ele não vai se destacar.
Agora eu vou fazer filetes bem fininhos. Então eu limpo um pouco o meu pincel para ficar super fino. O meu pincel é o 0, então ele acaba que ainda é um pouco grosso para isso. Então eu tento deixar minha mão super leve e o pincel também com pouca tinta, só para ele realmente fazer uma mancha, uma linha, na verdade, não é uma mancha, uma mancha com a marcação que a Magnolia tem no meio, essa marcaçãozinha. Bom, a descrição de todos os materiais eu vou deixar uma listinha na descrição do vídeo, falando sobre cada material que eu utilizei aqui, e também um link com as linhas, para você poder baixar as linhas dessa Magnolia se você quiser fazer também. Depois você me fala nos comentários o que você achou desse vídeo.